Infertilidade e glúten. Será que existe alguma relação? Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga e vou explicar para vocês qual a relação entre a intolerância ou a sensibilidade ao glúten e a infertilidade. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber notificações não só sobre infertilidade, mas tudo que pode estar alterando os seus hormônios. E não esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais, @doutora Bruna Braga. Bom, primeira coisa, quando a gente pensa em infertilidade, é a gente ter a consciência de que existe algo por trás desse sintoma. Então, primeira coisa que deve ser avaliada, se existe algum problema mecânico, ou seja, você vai lá, você faz um exame de imagem, você avalia se tem alguma alteração anatômica que pode estar levando você a ter aquela infertilidade. Uma vez que isso foi descartado, a gente precisa estar investigando as questões metabólicas. É muito comum eu pegar pacientes que às vezes partiram para uma fertilização in vitro sem que tivessem feito essa avaliação primeiro, porque acaba que essas pacientes elas não vão ter sucesso nessa fertilização porque simplesmente o básico não foi feito. É só a gente parar para pensar. Não adianta a gente colocar uma semente em um solo pobre. Ou seja, como que essa semente ela vai crescer? E é exatamente isso que acontece quando a gente pensa na fertilidade. Então, existe toda uma orquestra hormonal, existe uma orquestra metabólica que precisa ser avaliada. Então, a gente sempre vai começar verificando as condições de saúde dessa paciente. Existe contaminação por disruptores endócrinos? Existe alterações da parte hormonal? Existe alterações da parte nutricional? A gente precisa dos nutrientes para que esse feto ele possa crescer, que esse embrião ele possa realmente progredir. Quando a gente avalia também a qualidade de sono dessa paciente, estresse, níveis de atividade física, quais são as doenças pré-existentes. Tudo isso é a parte inicial da gente avaliar antes da gente pensar que realmente essa mulher ela pode ter uma infertilidade. É muito comum na minha prática clínica eu ver mulheres que após a gente regularizar todo esse processo, elas conseguem sim acabar engravidando de maneira espontânea ou então simplesmente fazer com que essa fertilização in vitro ela realmente funcione. Voltando ao assunto inicial do vídeo, que é o que? A relação com o glúten. Qual que seria a relação que nós poderíamos ter? Quando a gente pensa numa sensibilidade alimentar, uma intolerância, o que a gente tem que pensar? Que essa condição, ela vai estar inflamando a parede desse intestino. E se isso está acontecendo, nós não vamos conseguir ter uma absorção adequada de nutrientes. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Eu preciso de nutrientes para essa sementinha crescer. Outro ponto, quando a gente tem esse quadro acontecendo, a gente vai ter fatores inflamatórios acontecendo. Isso vai levar a uma resistência insulínica. Isso vai levar a problemas metabólicos, como por exemplo, obesidade, uma alteração da parte hormonal, seja por causa dessa questão nutricional, onde eu não vou ter os nutrientes para poder formar hormônio, quanto também por causa desse processo inflamatório, que também vai acabar interferindo na nossa cascata hormonal, como é o caso, por exemplo, do cortisol, da insulina e dos hormônios sexuais. A terceira questão que pode estar envolvida é realmente essa questão da doença autoimune, onde isso vai fazer com que você tenha um comprometimento desses óvulos. Esses óvulos, você pode acabar tendo uma aceleração do envelhecimento deles. Então, é muito comum para essas mulheres, elas terem uma história onde, por exemplo, ela teve uma menarca, que é a primeira menstruação alterada. Elas podem ter, por exemplo, uma menopausa precoce. Tudo isso por causa realmente desse comprometimento que vai acontecer nos óvulos dessa mulher. Em resumo, antes de você partir realmente para qualquer tipo
tipo de tratamento, siga esse passo a passo, avalie todos os seus exames, avalie a sua qualidade de vida, o seu estresse, sua qualidade de sono, tudo que eu acabei de falar para vocês. E se tudo isso realmente tiver dentro dos eixos, você pode ter uma gestação tranquila, você pode ter uma gestação sem intercorrências, ou então simplesmente uma fertilização, onde realmente aquele procedimento vai ser executado com mais êxito. E me acompanhe aqui no canal e no meu Instagram, que eu vou estar passando para vocês quais são os suplementos indispensáveis para ajudar na fertilidade.